Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. O TDAH, ele basicamente ele precisa de um amor e um olhar diferenciado. Por quê? Porque ele tem uma ansiedade exacerbada e todo mundo diz que ele é o quê? Procrastinador. Às vezes o cara vai pra sua consulta falando assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou cumprir, eu não vou dar conta. Você entendeu? É mais uma coisa que ele vai falhar. E é mais uma frustração que ele vai levar. O TDAH ele está muito relacionado à compulsão de transtorno alimentar. Agora, não necessariamente da obesidade. Claro que o mundo hoje está doente. Ele está... estudos já comprovam que... Tá mais obeso, né? Tá mais... Sim, em torno de 60% do mundo. Tá acima do peso. Tá acima do peso. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo mesmo. Então, isso são pessoas doentes, né? Agora, vamos trazer também para o lado emocional. Principalmente pós-pandemia. A gente viu que esse histórico, junto com a pandemia, se transformou também numa pandemia voltada à obesidade. Verdade. Só que quando a gente pega o transtorno, pega o TDAH, a gente também tem que lembrar que também tem a parte da anorexia. Não só da obesidade. Claro que a obesidade, ela comanda pelo problema de ansiedade. Eu, por exemplo, eu vou sempre tentar me colocar como exemplo porque as pessoas acabam se conectando mais. Se eu estou muito ansiosa, eu não como. Eu já sou o contrário. Me dá ânsia de vômito. Isso é um transtorno também. Não significa que eu tenho um transtorno de compulsão, de anorexia, não. Mas não deixa de ser. O meu nível de ansiedade sobe tanto que eu não consigo que comer. Muda toda a tua biologia. Ele é todo afetada, o sistema né? fisiológico. Todo o sistema fisiológico. Total. Né? Agora, vamos pegar... Eu sou a minoria. Quando eu falo isso para alguém, a pessoa fala, nossa, Dani, meu sonho. Agora, vamos lá. Vamos pegar a grande parte. Ela come além. E isso também é voltado ao TDAH. O paciente TDAH, ele tem que ser observado de uma maneira especial e com atenção. Por quê? Quanto mais carboidrato eu dou para ele, quanto mais refinados eu dou para ele, mais eu inflamo esse paciente e mais eu pioro o quadro dele. Cara, então isso é meio que um checkmate, porque você quer passar uma dieta que ele vai comer, mas às vezes ele já tá viciadinho num carboidrato, e se você permitir que ele coma um pouquinho além da conta, aquilo já vai desencadear um problema maior. Exatamente. Vou trazer o meu caso novamente. Certo. Lembra que eu falei no início que eu estava estudando para a polícia? Na época, eu acordava às 4 da manhã, estudava, depois ia pro plantão, atividade física, aquela coisa toda, que na época meu Nutri passou. Uma dieta cetogênica. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu vi que piorou meu quadro do burnout. Cara, então a dieta cetogênica piorou a sua situação do burnout? Na minha situação, não que seja uma receita de bolo. Porque eu estava com uma sobrecarga de estudo, de trabalho, dormindo pouco. Fisiologicamente, para mim, não foi bom. E você ainda inventou de fazer um... Não, a louca, né? Vou fazer uma cetônica aqui. Vou parar de comer carboidrato durante um tempo. Simples assim. Então, hoje estudando, para mim, agora vamos puxar pro paciente de TDAH. Se eu pego esse paciente e eu acrescento uma grande quantidade de carboidrato, eu já atrapalho ele. Você entendeu a diferença? Entendi. Por quê? Eu sobrecarrego a parte cerebral dele. Eu tenho picos insulínicos. A dieta... Não existe dieta perfeita, tá? A dieta perfeita é aquela que o paciente se adequa. Mas vamos lá. Se eu pego um paciente com TDAH... com nível alto de TDAH, descompensado, metabolicamente falando, fazendo uso das medicações conforme prescrição, mas não da forma correta, paciente inflamado, obeso, aquela situação bem crítica. Eu tenho que colocar mais proteína para ele. Mas não significa que eu tenho que tirar o carboidrato, tá conseguindo entender? Sim. Eu tenho que fazer de maneira que eu sobrecarregue menos o organismo dele, evitando resistência insulínica, porque se eu coloco muito carboidrato, tem picos glicêmicos, esse açúcar vai estar no sangue de maneira alta, o meu corpo vai ter que trabalhar mais para fazer mais liberação ainda
de insulina. Sim. Então, isso acaba com que, vamos dizer uma linguagem bem popular, o cérebro ele fica como se fosse uma montanha-russa. Uhum. Ele fica oscilando. Esse trabalho acaba que ele trabalha de maneira com oscilações, entende? Alta e baixa. Eu tenho que trabalhar muito por causa da quantidade de carboidrato, por causa do nível de insulina. Então, talvez seria interessante evitar os extremos. Evitar que suba muito e depois que caia muito. Exatamente. Como? Proteína, fibra. Eu conseguindo balancear essa dieta. Entendi. E uma coisa aqui, quando a pessoa com TDAH, ela está nessa situação de ter que mudar a sua rotina, a sua dieta, e porventura ela fique muito tempo sem comer aquilo que ela gosta, como é que a gente pode fazer para evitar aquele impulso de dar uma fugidinha, bater o McDonald's e depois voltar para a dieta? Como é que é isso? Se você trabalha isso assim, olha, você tem um dia que você pode comer um pouco mais, como é que é isso? Então, Yuri, eu trago hoje uma abordagem um pouco diferente dos demais colegas. Não significa que eles estão errados, que eles estão certos. Não, ninguém está errado, ninguém está certo. Cada um tem sua conduta. A minha conduta qual que é? Eu não tiro nada de ninguém. Eu não tenho esse poder, sabe? Quem sou eu para falar que você não pode comer um McDonald's? Então, nós entramos num acordo. Imagina, aquele ser humano tá ali, já com o transtorno dele, já com os estresses dele, metabolicamente todo alterado. A emoção dele também está totalmente alterada. E eu falo, você não pode comer. Sendo que ele come basicamente todos os dias, basicamente de maneira inadequada, frequentemente, né? Porque é o que a gente vê por aí. O que nós fazemos? Entramos num acordo. Eu vou tirando não, eu vou reduzindo de maneira gradual. E juntos nós vamos construindo uma nova história. Por exemplo, é um paciente que eu tento atendê-lo semanalmente. Ele não fica solto a cada 30 dias de retorno, 45 dias, não. É um paciente que eu preciso analisá-lo e observá-lo semanalmente. Então, o meu processo de trabalho, ele é semanal ou quinzenal. Por quê? Porque esse paciente a gente vai adequando. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles falam, Dani, eu como pizza 3, 4 vezes na semana. Caraca! Como é que eu tiro? Eu já vi, desculpa te interromper, eu já vi uma vez um cara que fez até um desafio, que o cara ficou 30 dias comendo pizza todo dia, e no final ele falou assim, cara, vamos ver, minhas taxas mudar tudo. E deu de boa, porque ele tava comendo uma quantidade ok, ele não comia 50 pizzas, ele comia ali os seus pedaços, e ainda fazia para atividade física e tudo. Ele falou assim, cara, não é nem exatamente o que você come, mas como você trabalha aquilo. Se você tem um corpo ativo que consegue limpar ali, não tem tanto problema. Mas aí eu te pergunto, uma pessoa com TDAH que está comendo pizza 4 vezes na semana, como é que é o corpo dessa pessoa? Como é que eu falo para os meus pacientes, sabe, Yuri? Você é aquilo que você come. Só que assim, em vez dele escolher uma pizza 4 queijos, né, aquela pizza calabresa, vamos tentar pegar uma pizza de frango com a massa mais fininha, com menos queijo, de brócolis, com um pouquinho de queijo, por que não? Coloca um ovinho. Eu gosto de portuguesa. Eu já comi, brócolis com, não é picles, gente, como é que é? Palmito. Gente, é maravilhoso. Adoro palmito. Aí qual o problema disso? Nosso corpo ele não precisa de carboidrato, proteína, lipídios e fibra. Você consegue encontrar sim, por que não? Entende que dá pra gente fazer esse equilíbrio com o paciente, só que o problema, eles não gostam de mudar esse paladar. Aí a gente também traz eles para pertinho e fala, então, são escolhas. Você cede um pouco, eu cedo um pouco e a gente vai criar uma estratégia juntos. Por exemplo, pode ser uma pizza de frango? E em vez de 4 vezes na semana, vamos tentar colocar umas 2? O que você acha? Vamos dar uma reduzidinha. Sexta e sábado, tá bom? E outra, tem a refeição livre. Não existe dia do lixo, tá? Que fique isso claro. Eu sempre achei isso meio esquisito. Porque dia do lixo, cara, parece que a pessoa se emporcalha, porque aí você põe a perder a semana toda, não é isso? Não é legal. E a comida é lixo? Você come lixo? Não, mas algumas, assim, dependendo da carrocinha que você parar na rua, assim, não sei, né? Yuri, então, até isso também a gente precisa mudar. Lembra do biscoito? Sim. Será que aquele biscoito é lixo mesmo? Não. Você comeria lixo? Não. A gente não pode tratar a comida como lixo, a gente não pode ter medo da comida, entende?
A gente precisa apenas se adequar ao meio. Eu não preciso comer tudo o que está na mesa. Eu posso comer um pouquinho de cada.